padrinho. Tem 3 pessoas? Boa aula. Ah, tá bom. Vamos lá então. Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês que estão prestigiando, agradeço. Nós temos lá no chat, nós temos lá se vocês quiserem fazer pergunta, alguma coisa, já tem um lá, Dr. José Tadeu. Boa noite, Dr. José Tadeu. Tudo bem? Vamos iniciar aqui. Bom, a ideia de hoje é mostrar um caso clínico para vocês. Na verdade, nós vamos depois fazer um curso, e eu estou pensando em fazer um curso em 8 módulos. 8 módulos de 1 hora, que é para gente fixar bem os conceitos, né? Entender bem como que funciona a regeneração asseguiada, saber indicar, né? Então eu queria fazer 8 módulos de 1 hora e depois eu vou deixar 2 módulos finais para a gente discutir casos clínicos, algum caso que vocês queiram fazer, que tenham alguma dúvida, né? Então a gente coloca ele em discussão. E aí a gente vê se é indicação, se não é indicação, por que que não é, ou por que que é, né? Quais as alternativas que a gente teria para resolver o mesmo problema, qual que a gente poderia salientar que teria o melhor custo-benefício, qual que a gente teria uma previsibilidade maior, né? Então é importante a gente saber todos esses parâmetros para poder ter sucesso, né? Então hoje eu vou mostrar um caso clínico que é meio rotina, que acontece no nosso cotidiano, né? Daí o tema de hoje, problemas cotidianos. Então eu vou pegar esse caso hoje e a gente vai trabalhar em cima dele, né? Então vamos ver aqui. Nós estamos vendo aqui nesta radiografia, na imagem, onde essa paciente já havia sido submetida a uma cirurgia de apsectomia, já havia feito algumas curetagens depois disso, um processo crônico que vem se arrastando já há alguns anos, né? E aí o colega me falou desse caso, eu achei interessante, falei para ele, me manda uma radiografia, né? E aí a gente pôde avaliar na radiografia como é que estava a situação dela. Então, né, nessa época, esse caso ele é bem antigo, de 2009, né? A gente não tinha tomografia assim à disposição como a gente tem hoje, né? Então vocês estão vendo a imagem aí na tela. Se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer, pergunte pelo chat que eu vou lendo aqui no meu tablet aqui e eu vou respondendo, tá bom? Então, aqui nós temos uma lesão crônica, né? Uma lesão crônica, né? E as lesões crônicas, nós não temos problemas com elas, entendeu? O nosso problema maior são lesões agudas, né? Onde você tem aquela secreção purulenta, abundante, aqueles abscessos, né, terríveis. Então, isso aí, interessante seria cronificar esse defeito para depois trabalhar com mais segurança, né? Eu sei que tem correntes de colegas que até atuam numa corrente de agudo, processo agudo, segue essa linha. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de receio ainda, apesar de estar trabalhando com ozônio, tá? Tudo isso aí que a gente é uma coisa mais que está na moda mais agora, né? Bem interessante, mas eu ainda não fiz nenhum caso assim com processo agudo, mesmo utilizando o ozônio, né? Mas é uma alternativa. Eu já tenho relato de colegas que já fazem isso com frequência, né? Usam o ozônio com frequência. Nessas situações agudas. Eu tenho usado ozônio, mas para fazer cirurgias convencionais, né? Ao invés de irrigar com soro, esse tipo de coisa, eu irrigo com água ozonizada, né? E eu tenho visto uma cicatrização, parece que melhor mesmo, sabe? Assim, tenho observado isso aí. Muito bem, já devo ter feito mais de 200 implantes nessa situação aí.
Muito bom, mas vamos ver aqui o nosso problema de hoje. Se a gente olhar esta radiografia, nós temos que prestar atenção sempre, em todos os casos, quando eu vou remover um dente, e eu tenho dentes vizinhos àquele dente que eu vou remover, eu tenho que olhar sempre a altura das cristas proximais, tá certo? Porque elas é que vão me dar a direção, ou melhor dizendo, elas que vão me dar a quantidade de osso que nós vamos conseguir no sentido vertical, tá certo? Então nós dependemos, melhor dizendo, das cristas proximais, sempre, tá certo? Não importa se a gente não tiver uma parede vestibular, isso não é preocupante, tá certo? Se vocês usarem o protocolo que nós vamos falar, que nós vamos ensinar para vocês, né? Se vocês usarem a barreira que nós desenvolvemos, que é a Boni-Hill, vocês não têm que se preocupar com falta de parede vestibular, nem palatina, ou ambas simultaneamente. Vocês têm que se preocupar se há presença de paredes proximais, se as cristas proximais estão preservadas. Isso serve para qualquer técnica que vocês forem utilizar, tá certo? Então, nesse caso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Depois que eu clico na imagem, ela vai demorar 5 segundos para aparecer para vocês, tá certo? Muito bom. Então, olha aqui, nessa imagem, a gente pode ver o dente que nós removemos, tá certo? E aqui, nós estamos vendo o que nós removemos lá de dentro, um cisto, tá certo? Tava nessa lesão crônica aqui. Muito bem, mas observe aqui, ó, que interessante. Observe o nível das nossas cristas proximais, ó. E nós não temos parede vestibular, mas nós temos as nossas cristas proximais preservadas. É isso que interessa. Para qualquer técnica que vocês forem utilizar, sempre preste atenção nisso. E hoje a gente vê isso nas tomografias. Hoje está muito fácil da gente analisar, da gente fazer o planejamento, porque a gente tem as tomografias, né? E nessa época a tomografia era uma coisa muito cara, não era acessível, né? Então a gente trabalhava muito com pele apical, com panorâmicas, tá? Mas hoje não justifica mais fazer isso, né? Nós temos que trabalhar com tomografias. Qualquer caso que você for fazer, tire a tomografia antes, né? Peça uma tomografia, analise com bastante carinho, né? O que você vai mexer. Então veja só, nessas imagens aqui agora, a gente pode observar e ver o tamanho do problema, né? Então veja, nós não temos aqui, ó, nós não temos tábua óssea vestibular. Tá perdida a tábua óssea vestibular, tá certo? Mas isso para nós não é problema. No nosso protocolo, veja, cada material tem o seu protocolo, tá certo? Então, a barreira que a gente desenvolveu, que é a Boni-Hill, ela dispensa utilização de qualquer material de preenchimento. Não precisa utilizar, você pode utilizar, mas a gente sabe que quando eu uso qualquer tipo de material de preenchimento, a gente vai interferir na osteogênese, tá certo? Quando a gente for fazer o nosso curso, nós vamos discutir bastante esses entraves que acontecem, né? E mesmo essa discussão, usa biomaterial, não usa, né? Então, assim, no nosso protocolo é dispensável. Então, se você for usar qualquer outro tipo de material, de qualquer outro tipo de biomaterial para ser utilizado como uma membrana, né? Ou como uma barreira, porque na verdade o que se faz, eu canso de falar isso, é que se usa uma membrana com função de barreira, tá certo? Então, por quê? Porque o objetivo é isolar aquela área, é isolar os tecidos, não permitir que haja mistura dos tecidos, porque vocês sabem que o tecido conjuntivo frouxo, ele se multiplica muito rapidamente. Então, a função dele, se tem um espaço vazio,
é preencher. O organismo nosso não aceita espaços vazios, né? Então, quando tem espaços vazios, o conjuntivo prolifera lá para dentro. Então, se eu tenho um defeito como esse que nós estamos vendo aqui, tá certo? E a gente quer que forme osso ali para colocar no implante posteriormente, nós não podemos simplesmente tirar esse dente e não fazer nada aqui. Nós temos que usar uma técnica reparativa, né? Pode ser através de uma enxertia? Pode ser. Pode ser através do implante de biomateriais? Pode ser também. Agora, existe uma coisa aqui a nosso favor, né? Ou melhor, várias coisas que o organismo já dá para nós, que são as células tronco, são os fatores de crescimento, são as plaquetas, são os leucócitos, são as hemácias. Tudo isso faz parte do organismo já. Você não precisa colocar nada lá dentro, tá certo? Então, o que a gente preza muito hoje é por aquele conceito de que menos é mais. Então, se eu puder interferir menos com o organismo, é claro que é melhor, né? Por que eu vou colocar materiais aqui dentro se eu tenho como evitar usando um determinado material que dispensa esses materiais? Então, você tem que sempre olhar, né? Como que o material que você está usando, como que ele é indicado, como é que ele usa. Você tem que olhar o protocolo que o pesquisador fez, né? Então, se você vai usar uma membrana de colágeno, ela tem as suas indicações, ela tem o seu modus operandi. Se você vai usar uma de alumina, né, do professor Mauro Cruz, lá de Juiz de Fora, que é um material também excelente, ou se você vai usar uma membrana, uma barreira da Sil, da Bionovation, lá do meu amigo Fábio Mizutani, né, que pesquisou também funciona muito bem. Então nós temos vários materiais, mas cada material tem o seu protocolo, então você precisa seguir corretamente o protocolo, senão não vai dar certo. No caso da Boni Hill, o protocolo da Boni Hill é muito simples, porque você só vai usar a Boni Hill e mais nada, e sangue. Então, se a gente for olhar nesse slide aqui da direita, veja, nós não estamos colocando nada aqui dentro, somente sangue, tá certo? Por quê? Porque isso é que importa, nós temos que ter a formação aqui de um coágulo, tá certo? Uma vez que esse coágulo se formou, vai ocorrer aqui uma rede de fibrina. E nessa rede de fibrina é que vai ocorrer, então, a migração das células tronco, que elas já estão aí, elas já estão na medula, elas estão no endósteo, elas já estão aí, né? Então, a gente tem que aproveitar esse potencial regenerativo que o organismo já dá para nós naturalmente, né? Então, não tem que ficar interferindo com o organismo, né? Então, eu não quero interferência de terceiros aqui, tá certo? Porque não há necessidade, desde que você aplique o nosso protocolo. Isso é sempre, eu estou sempre falando, se seguir o nosso protocolo, tá certo? Então, nós vamos colocar a barreira de tal maneira que ela vai ultrapassar aqui cerca de 2 milímetros, olha, toda a margem do nosso defeito. Toda a margem do nosso defeito. Uma vez que a gente consegue isso aqui, e lá dentro a gente está com aquele defeito preenchido com sangue, isso é suficiente para que você tenha formação de tecido ósseo aqui, tranquilamente. E no nosso protocolo você tem uma outra vantagem também, que é bem tão importante quanto o osso, né? Que é a formação de tecido queratinizado. Nós sabemos que para os implantes nós temos que ter tecido queratinizado. Quando a gente não tem esse tecido, a gente tem que ficar fazendo manobras de enxertia, né? Para conseguir esse tecido. No caso da Boni Hill, você não vai precisar fazer isso, porque você vai ter esse ganho automaticamente, de uma maneira totalmente fisiológica. Então, a gente está vendo aqui, ó, como é que a barreira ela é colocada. Ela tem que ultrapassar cerca de 2 milímetros, mais ou menos. 2 milímetros já está bom demais, né? A margem, então se o meu defeito vem até aqui, eu preciso ultrapassar a margem. Eu não posso deixar um espaço que vai dar chance para o tecido mole, né, a mucosa frouxa, não queratinizado, o tecido
conjuntivo frouxo, proliferar naquele espaço, porque ele vai fazer isso. Se nós deixarmos espaço, ele vai fazer. É por isso que é importante você tirar o dente e usar uma manobra. Se você não fizer nada, você sabe que vai ficar um defeito ali. Então nós temos que fazer o quê? Minimizar ao máximo esse defeito, tá certo? E vocês vão perceber que com o uso da Bone Heal, né, vocês conseguem minimizar esse defeito a tal ponto que não há necessidade, em mais de 99% dos casos, não há necessidade de você fazer qualquer manobra complementar. É claro que um caso ou outro você vai precisar fazer, dependendo da gravidade do problema que você está enfrentando, né? Mas na maioria dos casos, não precisa. Você vai ganhar tanto tecido ósseo quanto tecido queratinizado, como nesse caso aqui que vocês vão ver. Então, se a gente observar aqui, ó, a barreira ela é colocada, tá certo? De tal maneira que quando a gente fizer a sutura, tá certo? Ela fique exposta ao meio bucal, tá certo? Agora, observe também aqui, ó, que as margens da barreira, elas estão recobertas. Ó. Nós não podemos deixar espaço para que entre resíduo alimentar por aqui, assim, tá certo? Ou vai permitir grande proliferação de micro-organismos. Então, o que você faz para evitar isso? Pega a barreira, recorta de tal maneira que ela encoste no dente. Aí você vai dizer, ah, mas eu ouvi dizer que não pode encostar no dente essas membranas e tal. Realmente, algumas não podem encostar no dente. A Bone Heal você deve encostar no dente. Veja a diferença entre poder e dever. Aqui você deve encostar nos dentes. Por quê? Porque quanto mais você isolar aquele defeito, mais sangue você vai conseguir acumular dentro daquela cavidade, né? Então o reparo seu vai ser total, né? E com uma vantagem de que você só vai ter formação de tecido ósseo. Você não vai ter interferência de grânulos, de biomaterial, nenhum, tá certo? Porque você não vai precisar fazer isso, colocar lá, né? Então, uma vez que você isolou aquela área, encostando a barreira aqui no dente, faça o recorte na cervical para que ele realmente encoste no dente. Não fique com medo de encostar no dente, não se preocupe com isso, tá certo? Encoste nos dentes, primeiro enche de sangue o alvéolo, né, o defeito que você quer reparar, depois você recorta a barreira, tá certo? E encosta nos dentes. Muito bem. E deixa assim. Várias membranas que são usadas como barreira têm protocolos de remoção em tempos diferentes, né? Umas se retira em 3 semanas, outras mandam retirar em 2 meses, outras em 3 meses e tal. Agora, se vocês repararem aqui, novamente, nessa foto, vocês vão perceber que a barreira ficou exposta ao meio bucal. Vocês estão vendo? Olha, ela ficou exposta ao meio bucal. Isso por quê? Porque esse material que nós desenvolvemos, quanto mais exposto ele ficar ao meio bucal, melhor, tá certo? Então tem toda uma explicação por que pode ficar exposto, por que tem que ficar assim, assado. Nós vamos falar no nosso curso depois, tá certo? Com mais detalhes. Eu quero dar um apanhado geral hoje para que vocês vejam como que esse material é fabuloso, como que ele trabalha, né, ao nosso favor. Então, nós temos que procurar coisas no nosso dia a dia que são factíveis de serem usadas, tá certo? Que é permitido usar. Isso aqui é um material de custo acessível, tá certo? De eficácia comprovada, né? E de previsibilidade também. Então a gente tem que procurar coisas que nos dê tranquilidade, tá certo? Muito bom. Então, passado aqui cerca de uma semana, o paciente retornou. Muito bem. Esse material você pode, a partir de 7 dias, você já pode remover. Pode remover com mais tempo? Pode remover com mais tempo, não tem problema. Pode remover com 14 dias, com 15 dias, com 21 dias, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, 6 meses. Eu já deixei essa barreira por até 1 ano, tá
tá certo? Fui remover depois de 1 ano, sem nenhum tipo de problema. Não se preocupe com isso, né? Agora, se você vai remover antes de 1 semana, nós vamos ter podemos ter um problema sério, porque ainda não está completamente organizado um tecido chamado tecido de granulação, que vai se formar a partir do coágulo que nós vamos aprisionar ali. Então, o que a barreira tem que fazer? Ela tem que aprisionar o sangue para formar coágulo, para formar granulação. Através do tecido de granulação, que é a primeira fase da formação do tecido ósseo, né? Então é um tecido ricamente vascularizado. Então é a fase angiogênica, tá certo? Então, nessa fase, você já tem uma organização tal que se você remove essa barreira, o tecido conjuntivo frouxo não consegue mais penetrar ali dentro. Então não fique com medo também, você pode remover a partir de 7 dias. Mas se quiser remover com mais tempo também, não vai ter problema nenhum, tá certo? Não antes de 7 dias. E se por acaso você utilizou algum material de preenchimento ali dentro, você não pode remover antes de 30 dias. Você esperar 30 dias, porque você tem que ter um tecido de proteção daquele biomaterial, que vai se formar em cima daquele biomaterial, abaixo da barreira e em cima do biomaterial, tá certo? Porque se você tirar antes desse tempo, todos aqueles grânulos, eles vão estar na flor da ferida, vamos dizer assim. E aí você pode ter uma contaminação, uma infecção, e você perde tudo que você colocou ali. Então, eu costumo dizer que você usa um material que tem uma biocompatibilidade, tá certo? Mas passa a agir depois como um meio de cultura, porque você não consegue mais resolver o problema, porque uma vez que aquilo se contamina tudo, forma aquele pus, aquela situação de uma infecção aguda ali, só removendo tudo, remove tudo, raspa aquilo lá, cureta tudo, enche de sangue, coloca faz o nosso protocolo lá que você vai resolver. Então veja aqui, ó, o que aconteceu. Aqui nós estamos tirando essa barreira com 7 dias, 1 semana. O paciente vem tirar a sutura, a gente já tira. Esse é o protocolo que eu preconizo, tá certo? E eu posso falar para vocês com mais de praticamente 3.000 casos feitos assim. Tem muitos casos, 17 anos fazendo isso. Então, pode ficar descansados. Bom, quando a gente remove essa barreira, o que nós vamos olhar lá dentro? Do espaço que a gente tinha, daquela cavidade, se houve a formação desse tecido. Esse tecido aqui, ó, é o tecido de granulação, tá certo? É isso que vai dar origem ao novo osso. E esse tecido ele é formado diretamente proporcional à quantidade de sangue acumulado. E é assim que o osso se forma também. Depende de quanto de sangue acumulou. Então, se nós acumulamos bastante sangue, bastante coágulo, bastante granulação, bastante osso. É diretamente proporcional. Quando a gente tira o dente e não faz absolutamente nada, o que acaba acontecendo? Né? E dependendo da situação, às vezes você vai tirar um molar, por exemplo, um central, qualquer dente, você vai tirar, a vestibular já vem junto. Como nesse caso aqui, que vocês viram que não tinha vestibular. Se a gente deixar isso aí sem fazer nada, vai ficar um defeito grande ali. Depois, para resolver isso, já é mais complicado. Não que não vai ter solução, até vai ter solução, mas você vai ter que fazer umas manobras mais invasivas, né? Então a gente tem que pensar no paciente como se fosse na gente, né? Como é que eu gostaria que fosse para mim feito um procedimento? Será que eu vou deixar um problema acontecer para depois ir atrás do defeito e procurar fazer enxerto? Eu acho que isso não é bom para ninguém, né? Então a gente não quer, para a gente também não quer isso para os outros, né? Se a gente pensa dessa maneira, eu acho que a gente vai viver feliz, né? Eu sou uma pessoa que vivo muito feliz, graças a Deus, porque eu não faço nada para ninguém que eu não queira para mim. Se eu aceito para mim, eu faço para o outro também. Então, veja aqui, ó. Nós temos granulação. Agora, o que vai acontecer aqui? Né? O que vai acontecer é a formação de tecido queratinizado. Olha que maravilha. Olha que beleza, né? É tudo isso aqui que a gente deseja quando a gente vai fazer uma manobra reparativa, né? A gente está vendo aqui a linha mucogengival na sua posição, nós não interferimos na posição da linha mucogengival. Quando você traciona um retalho
para você fechar aquele defeito, né? E tem muitas técnicas que são dessa maneira, a maioria delas são dessa maneira. Você consegue, você faz o seguinte, você traz a linha gengival para cima do rebordo. Outra coisa, você traz um retalho que fica sob tensão. Então você sutura aquele retalho e muitas vezes aquilo lá abre. E quando abre, expõe o conteúdo que está abaixo. Então, se você usou materiais de preenchimento, tal, você vai ter problema sério, porque aquilo vai se contaminar tudo, você vai ter, né, dor de cabeça. Então, com a nossa técnica, isso não tem problema. Por quê? Porque nós não usamos nada, não precisa, né? Então, você pode tirar a partir de uma semana. E o que vai acontecer aqui? Esse tecido aqui, ó, vai ficar nessa margem que você está vendo aqui, né? Esse retalho vai ficar por aqui mesmo. Esse retalho lingual, palatino, no caso aqui, vai ficar nessa posição mesmo. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem uma linha. Aqui, ó. Existe uma linha, tá certo? Que denota bem todo o tecido que foi formado novo, todo tecido novo formado, vamos dizer, né? Então, e esse tecido é um tecido queratinizado. Veja como o rebordo foi mantido a sua arquitetura, né, a sua espessura. Então aqui nós tivemos a manutenção da espessura e tivemos também a altura, vocês vão ver na radiografia. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos ganhar então, olha, tecido ósseo e tecido queratinizado numa única cirurgia. Não é isso que a gente quer? Não é isso que nós precisamos? Não é isso que nós necessitamos, né? E se eu puder fazer isso com uma técnica confiável, previsível, acessível, simples, com um pós-operatório tranquilo, em relação a outras técnicas, né? Se eu puder ter um material que eu possa usar de fácil manipulação, né? Isso é tudo que a gente quer. E é exatamente isso que a Bonnie Hill oferece, tá certo? É só você começar a utilizar. Você vai ver como você vai ficar feliz, tá certo? E nós também vamos ficar muito felizes de você utilizar. Então, esse foi o tecido que nós ganhamos, né? Queratinizado. E aqui veja como a formação novamente da tábua vestibular, né? A cirurgia foi feita pelo meu colega, né? Então ele não fez uma abertura muito grande, né? Se eu tivesse feito uma cirurgia do implante, eu abriria mais mesmo, né? Para mostrar mesmo, né? Mas aqui a gente está vendo que houve a formação, a gente tinha uma cavidade, não temos mais, desapareceu. Muito bem, então o colega aqui, ele fez um implante 4 meses depois que nós fizemos o processo de reparação, tá certo? 4 meses depois ele fez, então, o implante. Normalmente, 3 meses é mais do que o suficiente. Agora, isso não quer dizer que você tem que fazer em 3 meses, em 4 meses, ou em 5 meses. Você pode fazer, por exemplo, a reparação no seu paciente e ele vai viajar. Sei lá, vai ficar 2 anos fora, 3, 4, não importa o tempo que ele vai ficar fora. Desde que não se coloque nenhuma prótese pressionando aquela mucosa naquela região, uma prótese móvel em cima daquele rebordo, esse rebordo vai se manter, né? Porque aí vai ocorrer somente um processo chamado de remodelação óssea, ou seja, trocam-se as células internamente, mas se mantém a arquitetura, como acontece com todo o nosso organismo. A cada 10 anos, nosso esqueleto inteiro é trocado, tá certo? Muito bem. E o organismo usa isso como um dos meios, né, de manter a calcemia. Entre outros meios, claro, né? Muito bom. Então, veja, esse tecido aqui, ó, que se forma aqui, erroneamente, o pessoal chama de gengiva. E eu sempre chamo isso atenção, né? Isso aqui não é gengiva. A gente tem gengiva onde a gente tem dente. Aqui nós temos gengiva, nesse dente. Nesse dente nós temos gengiva. Aqui nós temos tecido queratinizado, uma mucosa queratinizada. Não é diferente, né? Se a gente for olhar nesse corte histológico aqui, desse corte, a gente vai ver, né,
que a gengiva apresenta fibras, olha, ela tem fibras que vai desde aqui do cemento, né, até na superfície da gengiva, de uma papila, por exemplo, ou até aqui onde nós temos o tecido queratinizado, né, da gengiva, né, mucosa queratinizada. Então, veja, ele tem essas fibras. Aqui nós temos aquelas fibras circulares, tá certo? Fibras circulares, né? Então, a gengiva tem essa característica aqui histológica, né? Então a gente não pode dizer que aquilo ali é uma gengiva, porque não tem essas características, tá certo? Então aqui nós temos essas fibras gengivais, que a gente chama, tá certo? Então as gengivo-dentais, que vão da gengiva até o dente, nós temos as transeptais, que vai de um septo para o outro, que não aparece nesse corte, obviamente, né? E nós temos as circulares, estão aqui, ó, né? Que a gente está vendo aqui em corte transversal, né? Elas circundam todo o dente. Muito bem, então, isso é gengiva. Aquilo que a gente ganha quando faz implante, ou quando faz cirurgia, né? Faz manobras reparativas, é tecido queratinizado. Não tem nada a ver com gengiva. Muito bem. Aí o nosso colega, Dr. Carlos Louvais, né? Grande amigo, protesista de mão cheia, ele fez então esse implante e colocou aqui um provisório imediato. Muito bem. Por quê? Porque quando você faz a Bone Hill, você tem um osso de qualidade, exatamente o osso que tem que se formar ali, tá certo? Então você vai ter um travamento maravilhoso, vai ter um osso normal, tá certo? Esse é o ideal, né? E essa é uma exigência para a gente colocar o implante. Eu tenho que ter osso de qualidade, né? E eu não posso colocar, por exemplo, uma prótese provisória imediata num osso que eu estou vendo que não tem menor consistência, que meu travamento ficou muito aquém do desejado, né? Então, se eu tenho um travamento ótimo, eu posso ficar tranquilo e colocar um provisório, né? Como a gente faz nos protocolos, como a gente faz, né, em várias situações. Mas tem vezes que você sabe que se colocar vai perder, porque aquele osso não está de acordo, não está para suportar carga, tá certo? De imediato. Depois sim, depois que o osso integrar, tudo bem, mas tem que esperar. Então a gente tem que saber analisar cada situação. E isso a prática te mostra na medida que você vai fazendo os implantes. Quanto mais implantes você fizer, claro que você vai sabendo fazer as leituras do que ocorre durante a cirurgia, não é isso? Muito bem, então aqui o nosso colega colocou já o provisório, tá certo? E depois de um ano, ele me mandou esta radiografia aqui da esquerda, inferior aqui, ó, nessa parte inferior esquerda. Então, a gente observa, né, que o ganho de osso, tá vendo? Ó, mesmo depois de um ano, tá normal. O que foi o que conseguiu, porque depende das cristas proximais. Então, se o seu nível proximal tá aqui, é aqui que você vai conseguir, não vai conseguir mais do que isso, tá certo? Muito bem. Então, depois de um ano, nós temos essa situação clínica, tá certo? E aqui a fotografia depois de um ano. Também aqui, olha, veja só, como o tecido preencheu também o espaço, né? Imitando papila. Isso aqui não é papila, né? A gente chama de papila, mas na verdade isso aqui também é uma mucosa queratinizada interdental. Assim como a gengiva, né? Como a papila é uma gengiva interdental, nós temos um tecido queratinizado interdental. Mas se você for fazer uma análise histológica daqui, você vai ver que não tem aquelas fibras, como tem no dente, como tem aqui onde tem dente, que é diferente, né? Então, mas para nós é o que interessa, é formar esse tecido aqui. Então veja, a língua não foi mexida em nada, um ano depois. Muito bem. E aqui, vocês podem ver uma radiografia que foi tirada depois de 10 anos, né? A cirurgia foi feita em 2009 e essa radiografia é de 2019. Então veja que tem sempre aquela adaptação, né, do tecido ósseo, mas perfeito, olha, não tem nada de errado aqui. 10 anos de controle, tá certo? Então vocês podem ficar descansados com esse protocolo, com esse material que a gente está mostrando, ok? Muito bem. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje para a gente fazer essa discussão, né? Nós temos
vários casos clínicos. Quando vocês forem fazer o nosso curso, nós vamos mostrar vários casos clínicos, muitos casos clínicos, tá certo? De mais várias situações. Nós vamos mostrar casos de fechamento de comunicação bucosinusal, nós vamos mostrar casos de expansão, né, de alargar a mandíbula, alargar a maxila, tudo isso sem enxerto. Tudo isso só usando o princípio da regeneração óssea guiada, tá certo? Então, nós vamos colocar lá no site, né, uma chamada para curso. Nós não vamos ainda definir a data porque eu queria ver os interessados, né? Primeiro os interessados que desejariam fazer. Então, nós vamos fazer 8 módulos de 1 hora, tá certo? E eu vou deixar 2 módulos finais, quer dizer, então vão ser 10 módulos, tá certo? Para que a gente discuta casos clínicos, né? Seja através desses meus próprios casos que eu vou mostrar, ou seja, caso que vocês queiram colocar para discussão, tá certo? Para a gente poder dialogar e chegar a um consenso. Então eu fico aqui à disposição de vocês, se houver alguma questão para se fazer, eu estou aqui à disposição, tá? Mas eu acho bem interessante, quem gostar desse assunto, fazer esse curso, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Vocês vão aproveitar muito, vocês vão aprender realmente a ter sucesso com a nossa barreira, porque nós vamos falar da nossa técnica, nós vamos mostrar o nosso protocolo, tá certo? Não vamos falar de preenchimento, não vamos falar de materiais outros, nada disso. Você vai ficar craque para usar Bone Hill. Esse é o nosso intuito, né? E aproveitando agora aqui o ensejo, né? Nós estamos com esse problema das pandemias, né? Dessa pandemia, onde a gente está vendo que os materiais estão subindo de preço, tudo subiu, luva, máscara, avental, kit cirúrgico, quer dizer, tudo subiu de preço. E a Bone Hill então resolveu fazer o contrário, a Bone Hill fez uma promoção, né? Nós colocamos um lote de 5.000 barreiras para ser vendida por R$ 180, né? O preço dela normal, a partir de março, passou a ser de 280, então nós reduzimos para 180 e você pode pagar em 6 vezes, quer dizer, você vai pagar R$ 30 por mês, vai fazer sua cirurgia, vai ganhar o seu dinheiro e vai conseguir pagar a barreira, né? E nós estamos agora somente com 2.000 em estoque. Nós colocamos essa promoção há mais ou menos uns 25 dias atrás, 20 dias atrás, e nós só estamos agora com 2.000. E também nós limitamos por CPF ou por CNPJ a 30 unidades. Porque tinha colegas comprando 50, outros comprando 80, e isso é complicado porque o lote vai logo embora e a gente não deixa de atender mais pessoas, né, mais colegas. Então nós limitamos a 30 unidades, né? Tá bom? Então vocês liguem lá na Bone Hill e conversem lá com a Joyce, né? Converse lá com a Joyce. Aqui, ó. Então, eu até lancei isso aqui hoje, né? Para mostrar, né? Cada unidade 180 em até 6 vezes. Se você quiser pagar em uma vez, ótimo. Se quiser pagar em 4, 5 ou 6, sem problema nenhum também, ok? Porque o nosso intuito realmente é ajudar o pessoal, porque a gente sabe que a situação não está fácil, tá bom? Então, pessoal, eu estou aqui. Se alguém quiser alguma pergunta, pode mandar pelo chat, que eu estou aqui pronto para responder, tá? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai se despedir, tá certo? E vamos aguardar. Se houver interessados no nosso curso, então, é só dizer lá, tem interesse no curso de regeneração óssea guiada, que a gente, montando uma turma, a gente já pode até começar esse curso, talvez já esse mês que entra agora, tá bom? Então, fica à vontade. Alguma pergunta, doutor Siqueira? Doutor, você só deu um oi aqui, hein? Se tiver qualquer pergunta, eu estou aqui à disposição. Beleza? Muito bem, pessoal. Eu acho que
ficou bem claro nesse caso aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos despedindo, tá? E a gente espera vocês proximamente, ok? Então, pessoal, até logo, obrigado por participarem e até a